Olá, eu sou a Franciele. Hoje nós vamos falar sobre educação e saúde, é um tema que eu particularmente gosto demais. E para a gente conversar falando sobre educação e saúde, a gente tem alguns modelos de educação. A gente tem educação na saúde, educação para a saúde e educação em saúde. Como o foco da aula hoje é da palestra sobre educação em saúde, a gente vai se concentrar nesse último tópico. Educação em saúde, ela que é educação voltada para a comunidade, né? É onde o profissional ali, ele visa dar base de orientações para esse paciente consiga decidir sobre o seu próprio tratamento. Então, a gente aqui vai dar autonomia para esse paciente, a gente vai trabalhar aqui com a corresponsabilização. O paciente ele não é o único responsável pelo seu tratamento, mas quando ele está envolvido com o seu tratamento, a gente tem uma resposta muito maior. Então, a gente visa diferentes tipos de estímulo para que a gente consiga orientar esse paciente, ofertar orientações, para que ele, de fato, esteja junto com a gente, não só aceitando o tratamento, escolhendo junto conosco a forma de tratamento, mas também dando continuidade em casa, porque ou onde ele está inserido, porque vai ser, de fato, quando o tratamento, principalmente pacientes crônicos, não fazendo sentido. Esses estímulos eles podem ser feitos de diferentes formas. Entre elas, a forma lúdica. A forma lúdica de ensinar, ela não está restrita somente a crianças, ela não está restrita somente na escola, ela não está restrita a estudantes. Ela pode ser feita em qualquer idade. E ela é um ótimo aliado da educação, porque a gente consegue tirar esse caráter pesado, que às vezes tem orientações que elas são mais pesadas, têm mais detalhes, elas têm até o peso do diagnóstico do paciente, e a gente consegue lidar isso de uma forma mais tranquila, mais amena. E dentro desses tipos de estímulos, de opções, a gente tem os jogos, né? Aqui a gente vai falar do Serious Game, não sei se vocês já conheciam esse termo. Serious Game nada mais é do que aqui a gente ter, né, o uso dos jogos não para o entretenimento em si. A gente tem esse como forma aqui de ofertar educação e saúde. Desculpa, não tinha passado de slide. De ofertar educação e saúde. Então, ele não está com foco em entretenimento, mas sim em oferta de informação para que esse paciente conheça mais sobre sua doença, sobre o seu diagnóstico, sobre formas de prevenção de determinada patologia, se ele está aqui numa comunidade na atenção primária, como ele pode levar, o que é aquilo, por quê? Às vezes a gente tem uma queixa comum, principalmente para pacientes crônicos e na atenção primária, que a gente fala, o paciente sempre volta com as mesmas problemáticas, porque parece que não entendeu ainda a sua patologia, não entendeu ainda o seu tratamento, e às vezes fica cansativo até para o próprio profissional, porque a gente se sente que a gente não está fazendo ali algo efetivo, né? E na verdade, o que a gente chama na educação é que talvez a mensagem não tenha sido decodificada, né? A gente mandou a mensagem, mas o receptor não conseguiu decodificar aquilo ali. E não é porque existe um problema, uma questão entre um e outro, mas às vezes é a forma como foi apresentada. Então a gente pode ir tendo diferentes jeitos de fazer essa orientação em saúde, que é tão importante, para que esse paciente, com diferentes estímulos, ele consiga encaixar as partes, né? E existem diversos serious games que podem ser feitos desse jeito. A gente tem já os prontos, a gente tem os disponíveis aí nas plataformas, mas a gente também tem a opção de fazer, né? E não precisa necessariamente ser digital. Ele pode ser de outro jeito. A gente pode aqui fazer analógico, não precisa ser sempre pelo computador. Mas como as opções aqui, a gente tem os quiz, né? Que são as perguntas, que são sempre muito bem aceitas. A gente tem, poderia ser jogos da velha, a gente tem, pensando aqui no digital, realidade virtual, RPG, a gente tem diversos tipos de jeitos que a gente pode fazer aqui o uso desse serious game, a gente pode, de fato, construir. Qual a diferença, então, do serious game para os jogos comuns? Então é um joguinho? Então eu posso pegar um joguinho aqui e colocar no meu tratamento que eu estou usando serious game. Não, não é assim, né? Não é qualquer joguinho. O serious game, principalmente para a saúde, eles são jogos que normalmente são criados pelos profissionais de saúde para atender determinada demanda. Então, assim, eu tenho os elementos de gamificação que eu posso usar na minha assistência, aí enfim, tem diversos jeitos, mas o serious game em si, esses jogos sérios, eles têm um caráter educativo. Então, eles têm que vir não só para entretenimento, mas para educar. Por quê? Esse paciente ele vai aprender brincando. Então, por isso que suaviza o processo ali, né? Não é qualquer jogo que eu vou implementar sem ter nenhuma base científica, desculpa. A maioria desses jogos do serious game, eles têm um teor científico. Eles têm uma base aqui, né, bem construída de conteúdo, para que, de fato, esse paciente aprenda. Porque a gente não tá perdendo nosso tempo, a gente não quer que o paciente perca o tempo dele. A gente sabe que é corrido, principalmente aqui dentro de uma assistência, é corrida demais, às vezes falta tempo de gerar uma educação maior, né, que eu acho que todo profissional queria, já essa educação à saúde, a sua atenção primária, enfim, às vezes falta tempo, então a gente tem que lançar de coisas simples que tem resultado, né? E se a gente está fazendo uma orientação, toda vez que o seu João vai lá no consultório, a gente fala, e não está surtindo efeito, por que não a gente pensar talvez uma abordagem diferente com o uso do Serious Game, pra gente conseguir, até com o uso do Serious Game, a gente conseguir entender se esse paciente de fato entendeu a nossa mensagem. Às vezes com um joguinho simples a gente consegue entender. Porque se é um paciente, por exemplo, queixa de tuberculose, e a gente está ali falando sobre a importância do tratamento, e incentivando, e é um paciente de reincidiva, volta, por que você não roda um jogo rapidinho com ele sobre perguntas de uma forma descontraída sobre tuberculose, que às vezes ele não entendeu. E a gente percebe assim que ele não entendeu.
Aqui os jogos sérios na saúde, como eu já tenho falado, eles servem para educar e informar, né? É uma forma inovadora, mais descontraída da gente falar aqui sobre as doenças, sobre os tratamentos, pode ser de vários tipos. No contexto que a gente está hoje, que as doenças infecto-contagiosas e crônicas estão tendo um agravo ainda mais, um resultado significativo na nossa população, a gente tem que pensar em modelos que sejam inovadores para a gente falar sobre saúde, né? Cada vez que passa mais a nossa geração, quanto as outras gerações que estão inseridas no século que a gente está, elas estão mais adeptas à tecnologia, então, assim, não é só uma coisa de jovens. Então, a gente tem que usar isso a nosso favor. A gente tem que usar a tecnologia a nosso favor e as tecnologias digitais também, né? Analógicas ou não, a gente tem que usar a nosso favor, porque quanto mais a gente deixa dinâmico esse processo de aprendizado, melhor o conteúdo vai ser abordado. Porque, veja só, eu não sou contra os métodos de educação e saúde mais tradicionais, palestras, workshop, mas talvez existam outras coisas que a gente também possa adicionar a esses eventos para que seja talvez uma orientação mais assertiva e individual. E os jogos estão aí numa ótima maneira de a gente ver se esse paciente, se essa pessoa na palestra, na comunidade, lá na UBS, enfim, conseguiu entender qual era o propósito daquele evento. Barreiras à eficácia das abordagens tradicionais. Palestras, panfletos e campanhas publicitárias nem sempre conseguem engajar a população de forma significativa e promover mudanças de comportamentos rigorosos. Às vezes os pacientes ou a comunidade acaba achando maçante. Muitas vezes é maçante de fato, e a gente tem que pensar em forma de dinamizar, porque às vezes fica um profissional lá na frente só falando, acabou o tempo, é isso, gente, todo mundo entendeu, vamos embora, tá tudo certo, todos estão com a prevenção e a promoção de saúde em dia. A gente sabe que não é assim, né? A gente sabe que a gente precisa aqui de um incentivo maior para as pessoas se sentirem engajadas a participar, porque já tem diversos estudos que falam até que a linha de aprendizagem, né, ouvindo, é bem baixa. Então a gente precisa de outras fórmulas de estimular esse paciente para de fato ele entender o que a gente está falando. As vantagens dos serious games estão justamente aí, por exemplo, acessibilidade e disponibilidade. Hoje todo mundo tem um celular, né? Todo mundo tem um celular, ou quase todo mundo tem um celular, então é fácil da gente conseguir ventilar esses jogos pelo celular, se forem digitais, ou pode pegar um papel, caneta, montar um jogo ali, levar para a comunidade, enfim, fazer, ou outro jeito de fazer. Engajamento e participação ativa. Os serious games, eles fazem com que as pessoas participem, porque nós, seres humanos, a gente é movido pelo desafio. A gente gosta de ser desafiado, a gente gosta de ganhar recompensa, passar de fase, e os serious games, eles vêm com esse estímulo, né, dos jogos mesmo, da própria gamificação. Então acaba que esse paciente se sente ali motivado, às vezes, a colocar em prática o conhecimento anteriormente gerado. A gente tem uma coisa chamada educação significativa, que isso é ótimo. Esse paciente acaba, durante os jogos, ele acaba achando significado naquilo que ele ouviu, ou, enquanto ele está jogando e ele não sabe, ele pode ali, junto com um profissional, entender qual é o caminho, ou relembrar conceitos. Adaptabilidade, personalizada. O que isso quer dizer? Que eu consigo adaptar os meus serious games para qualquer público. Aí talvez seja o desafio também, porque, como eu falei, os serious games, eles estão aqui, não são só para crianças, né? A gente tem para diversos públicos e a gente tem que adaptar esses jogos para esses públicos. Se a gente está falando de um público infantil, eu não posso botar algo muito difícil, porque é um público infantil. Se eu estou falando de um público aqui adolescente, jovem, eu também não posso botar algo muito fácil, porque eles vão achar bobo. Um adulto vai achar bobo. Agora, para um adulto, eu também não posso botar algo que seja muito simples, porque ele já tem uma visão da linha da vida. E aí, se eu tô falando de um idoso, eu também não posso botar algo que requer muitos recursos tecnológicos, também, talvez, para não complicar mais a vida dele. E a gente tem a questão de sabe ler, não sabe ler. Então, tudo isso eu tenho que pensar na hora que eu vou adaptar os meus jogos para esses pacientes. Não tem tecnologia aqui na minha região. Então, beleza, a gente vai dando a lógica. O que você pode fazer? E a gente vai adaptando. Existe uma gama e a criatividade é nosso limite. Só que o que tem que pensar, né? Que aí, como eu falei, é um desafio, que a gente não pode sair do teor informativo, do teor educativo. A gente tem que pensar num jogo legal, num serious game super massa, mas ele tem que ser educativo. Então não posso só focar, às vezes, na educação, no entretenimento, e ele não ter nenhum tipo de educação. Do mesmo jeito, eu também não posso focar só na educação e ser um jogo que vão achar maçante. Porque o intuito do serious game é justamente isso, eu trazer essa vontade do paciente exercer os seus conhecimentos adquiridos ou conhecer mais sobre alguma patologia ou doença. E melhora a compreensão da situação do paciente de doença pelo paciente. Como eu falei, o serious game ele vem justamente para trazer essa participação de perto, e esse paciente, através dos jogos, reforçando ali conceitos, ele compreende melhor. Às vezes são jogos que podem ter exemplos das situações de vida que ele já vivencia. Então, só orientando talvez não tenha sentido, mas ele vê no jogo uma situaçãozinha de vida que ele tem que decidir ali qual escolha ele vai fazer e como isso vai repercutir na sua vida. Talvez, nossa, eu também passo por isso aqui, também tem sentido. Eu acho que esse joguinho, esse bonequinho tinha que escolher tal coisa porque vai fazer melhor pra ele. Então a gente já vê que o paciente ele tá tendo conhecimento e a gente pode trabalhar até melhor nele sobre isso. Eu trouxe pra vocês aqui 3 casos que eu vou falar rapidamente. São casos que tem na literatura que eu achei, assim, interessantíssimos. Se vocês forem pesquisar aí, esses são artigos, tá aí as referências. E eu vou falar bem rapidamente sobre eles pra só ilustrar muito bem o que a gente tá falando. O primeiro são serious games para adolescentes com diabetes mellitus tipo 1, do Serafim e os outros autores de 2019. O que aconteceu aqui? O autor, ele pegou alguns adolescentes de um centro de atendimento, referência para diabetes tipo 1, e eles criaram jogos junto com os profissionais de saúde dali. E esses jogos, eles foram validados por esses pacientes pra saber se estava tudo bem.
se condizia com a realidade, se a jogabilidade estava boa. E como que era o jogo? Era uma realidade virtual, que tinha um menino, que ele tinha diabetes tipo 1, era adolescente, porque o público era adolescente também. Então ele era adolescente, e aí tinha o dia inteiro dele, desde quando ele acordava, e os jogadores, eles iam escolhendo as opções do que fazer. Então ele acordava, ele tinha que aferir a glicemia. Tinha a opção de não aferir. Se não aferisse, ele perdia pontos. Se aferisse, ganhava pontos. E aí eram moedas, eu acho, se não me engano. E aí, durante o dia, ele ia pra escola. Tinha a opção de ali ter alimentação saudável. Ou não ter alimentação saudável, já que estava longe dos pais. Quando ele escolheu o errado, perdia moedas. Quando escolheu o certo, ganhava moedas. Saía da escola e ia lá pro mercado pra fazer lá a compra que a mãe pediu. Ou alguém pediu, enfim. Tinha a opção de pegar lá biscoitos recheados e pegar coisas saudáveis. Aí eles conduziam o boneco para o supermercado nas escolhas do supermercado. E sempre que vinha uma resposta positiva, ganhava mais moedas. E aí depois ele decidia que ia andar de skate, porque tinha que fazer atividade física. E aí, enquanto ele andava de skate, existiam alguns obstáculos que esse menino ele tinha a opção de se desviar, ou se desviar, que no caso seria ignorar, ou enfrentar. Quando ele ignorava, ele perdia ponto. E quando ele enfrentava, ele ganhava pontos até concluir ali a missão do dia. E os obstáculos, na verdade, eram sentimentos. Eram obstáculos que todos os adolescentes com diabetes sentiam, sofriam, eram os obstáculos da vida, que até na conversa desses pesquisadores foi retirado esses obstáculos deles. Então tinha a não aceitação, tinha baixa autoestima, tinha sentimento de tristeza e depressão, tinha sentimento de irritabilidade, negação com a condição, e aí tinha as formas de enfrentamento, e quando eles enfrentavam, eles ganhavam pontos para eles entenderem que assim, a gente não pode absorver, a gente não pode ignorar os nossos sentimentos, tem que ser enfrentados, enfim, e aí ganhava ponto. Eu botei aí como que os adolescentes validaram esses jogos, que eles gostaram bastante, que foi condizente com a realidade dele. Outro foi o Tic-Tac, que eu achei assim, interessantíssimo também. Esse Tic-Tac era um jogo da velha. Era um jogo da velha que foi feito com idosos. E foi lá no Canadá, se eu não me engano, com 3 idosos que eles se juntaram. E quando eles foram jogar o jogo da velha, foi digital, mas poderia facilmente ter sido analógico esse jogo. Porque a ideia é genial, na verdade. E aí era um jogo da velha e antes de cada jogada, o jogador ele tinha que responder uma pergunta sobre determinado assunto. O pesquisador aqui, né, o autor Cordeiro ali, ele fez sobre condições de saúde prevalentes, né, na idade idosa, lá na velhice, mas também fez de música, arte, que eram temas que os idosos também gostavam para dinamizar. E aí, nas referentes à saúde, pelo menos, os idosos tinham algumas dúvidas, mas sempre antes de jogar que eles tinham que responder a questão sobre saúde, que era lá do dia a dia deles. E aí, quando eles não sabiam, eles conversavam entre si para chegar a uma conclusão. E aí, no final, eles avaliaram que foi muito bom, porque foi uma forma de socialização e também foi uma forma de aprendizagem, porque eles juntos chegavam à conclusão e vinham as dúvidas que tinha, o profissional que estava do lado sanava algumas dúvidas, eles chegavam à conclusão eles mesmos de qual era a resposta. E o terceiro jogo foi um jogo de tabuleiro sobre tuberculose, que também foi rodado numa UBS, num grupo de idosos, e esse aqui foi analógico, foi uns alunos, eles fizeram em uma cartolina, um jogo de tabuleiro, e conforme os jogadores jogavam os dados, né, elas iam passando as casas, respondendo perguntas, daí voltavam, quando errava alguma pergunta que caía na casa, tinha pergunta referente à tuberculose, e quando elas acertavam, elas poderiam ali pegar EPIs para se proteger da tuberculose, e às vezes quando chegava a algum lugar onde tinha ali o micro-organismo da tuberculose, elas não estavam munidas do EPI, voltava para trás as casas, e até assim, até ganhar. Foi um jogo que trouxe aqui o resultado, né, foi analisado por elas como 97,5%, como das vertentes de validações ali, também acharam que foi ótimo para a socialização, então foi um bom momento para elas ali jogarem. Como eu falei com vocês, eu não sou contra a utilização de modelos mais tradicionais, acho que tem que ser sim, mas acho que a gente pode unir eles com as medidas aqui mais eficazes, né? A gente pode inovar, porque a gente só ficar no mesmo modelo, né? E eu trouxe para vocês alguns exemplos de que eu vivenciei, desculpa, através da minha experiência quanto docente no curso de enfermagem, que eu levei ele para os nossos alunos, porque a gente está ofertando esse conhecimento também para a comunidade na atenção primária, né? Então, o primeiro jogo foi esse aqui, foi o do quiz. Ele é no formato de talk show, mas são quiz, no Word Wall. O que acontece? Aqui na nossa cidade a gente tem um mercado municipal há mais de 100 anos, e esse mercado municipal, como eu falava, esse mercado tem mais de 100 anos e a gente decidiu fazer um trabalho junto aos feirantes em relação a riscos ocupacionais. A gente foi primeiro fazer uma investigação ali em saúde para entender quais que eram as principais demandas, né, porque são bastantes, são muitas, para a gente entender como que a gente poderia trabalhar. Enquanto a gente conversava com eles, a gente se espantou depois com o resultado de ver que ali numa amostra de 80, mais ou menos, feirantes, cerca de 70% desses feirantes não tinham tido nenhum tipo de orientação em relação a acidentes de trabalho. Eles não sabiam o que eram riscos ocupacionais, eles não entendiam que o levantar de peso era um risco ocupacional, eles não entendiam que usar a faca diariamente era um risco ocupacional, que cortes no dedo era um acidente de trabalho, porque já fazia parte da dinâmica deles diária. E muitos deles não sabiam nem as formas de se proteger, porque você não sabe os riscos ocupacionais, como é que você vai se proteger contra algo que você não encara como um risco? E aí, a gente entendendo isso, a gente retornou para o nosso centro de pesquisa, a gente iniciou os trabalhos através de uma pesquisa incessante na literatura para base científica, a gente decidiu montar uma cartilha de orientação. Essa cartilha é tanto digital como online, mas a gente ofertou de forma digital quanto online, não, desculpa, digital quanto física. A gente entregou ela de forma física, a gente fez elas, imprimimos, e atrás dela me veio a ideia de colocar um serious game sobre... Tinha 5 perguntas, bem simples, sobre riscos ocupacionais que faziam parte da orientação que a gente estava gerando.
ali o público era a maior parte idosa, então não poderia ser uma coisa muito difícil. Eram perguntas mais que eram em relação ao que era mais importante da orientação feita. Então, assim, se tivesse alguma dúvida em relação a isso, teria que ser suprida, porque eram assuntos básicos, né? Fundamentais aqui para a prevenção de riscos ocupacionais, e a gente conseguiria ter um termômetro se foi entendido ou não. A gente colocou um QR Code atrás desse panfleto e a gente voltou para a feira com essa cartilha, desculpa, a gente retornou para a feira e fez uma orientação de saúde com eles, e no final a gente pediu para eles responderem o questionário. A gente tinha no celular, botava o QR Code, ou eles abriam o QR Code ali, e a gente fazia os jogos com ele. A gente teve alguns erros de questões simples, que logo eram sanadas ali enquanto a gente estava fazendo ainda com eles, para não gerar assim nenhuma dúvida. A gente teve uma boa aceitação em relação aos jogos, e o legal foi que depois, enquanto a gente monitorava esse jogo, o link ainda fica, né, online, enquanto tiver ali disponível o QR Code, a pessoa pode entrar e fazer. A gente ainda teve algumas respostas, mesmo depois que não foi ali feito com a gente. Então essas pessoas ou fizeram depois ou levaram para casa para fazer com seus parentes ou alguém de casa. Outro exemplo também foi o joguinho do Outubro Rosa, esse aí do lado, a gente também fez com auxílio dessa plataforma de Erling, e foi também em formato de queens. Aqui já era um público ali misto, a gente teria adolescentes e pessoas, mulheres mais velhas, mas era bem misto, teria homens também. Então a gente fez um joguinho no final do Outubro Rosa. Na minha cidade a gente faz a campanha o mês inteiro em diversas frentes sobre o Outubro Rosa. É um assunto bem ventilado, principalmente no setor de saúde. A gente fez a campanha de várias frentes, em várias frentes a gente fez campanha. E aí no final eu pensei assim, a gente vai voltar no centro nenhum dos centros aqui de referência da minha região, e a gente vai rodar esses jogos pra gente entender qual foi ali o ganho, né, de um mês inteiro de diferentes ações feitas. E aí a primeira pergunta do jogo de Outubro Rosa era: o que é Outubro Rosa? E tinha as opções, né, que eu não vou conseguir abrir, mas tinha as opções, e muita gente não sabia o que era Outubro Rosa. Então a gente acha que a informação tá chegando, porque todo mundo tem celular, mas não é bem assim, né? Ninguém acorda pensando assim, vou pegar o celular hoje para me informar. A gente não faz isso, muito menos nossos pacientes, muito menos a comunidade. Então a gente tem que ser ativo, incansável no formato de orientação de saúde. E aí tinha várias perguntas fáceis sobre principalmente assim, fake news, né, sobre os maiores mitos em relação à educação e saúde de Outubro Rosa e em relação aqui à prevenção, e a gente trabalhou diretamente ali com ela, sanando dúvidas, sempre tinha muitas dúvidas, e aí a gente ouviu ainda assim, mas ninguém nunca tinha me falado desse jeito. Então a gente conseguiu tirar algumas dúvidas ali, voltava no joguinho, reforçava, e aí foi um momento de descontração também, porque elas entre elas conversavam, ria quando a outra perdia, ou comemorava por ter ganhado, porque tinha as frasezinhas de incentivo, né? Você conseguiu, você ganhou, você está quase chegando. E aí, isso motiva, né? A competição, enfim. Então, foi bem interessante também o resultado. E por fim, a gente tem esse aqui, que foi em relação à amamentação. Esse jogo aqui, ele foi pensado para adolescentes, porque era o foco ali, né, da campanha, sobre a amamentação ali no pré-natal, e era no escape room da amamentação. A amamentação está em risco, nos ajude a salvá-la. E aí, quando a pessoa logo abre o aplicativo, o jogo, né, no site, tem aqui uma técnica de enfermagem, que era o foco ali na hora, falando, se apresentando, contando a história, contando o que tinha acontecido, e que ela estaria com essa paciente e esse acompanhante até o final daquela jornada, fazendo uma alusão de fato com o que é. A gente tá ali, né, o profissional da enfermagem, profissionais médicos, enfim, nutricionistas, toda a equipe ali, né, dentistas também, toda a equipe ali frente protegendo a amamentação na sua área que foi de direito. E aí, todos os outros profissionais, né. E aí tinha as missões, e cada missão era um jogo diferente que ela tinha que ir fazendo. Essa paciente aqui, ela já tinha passado por orientações em saúde sobre amamentação, então a gente reforçava essas orientações, né. E aí a cada conclusão de missão, vinha essa Camille, que é assistente, da enfermagem, e falava: parabéns, você não está sozinha, estamos aqui com você. Se vocês verem esse segundo retângulo aí, a parte das missões é uma alusão aí mesmo uma sala de espera, então, de uma UBS. Então, assim, a gente fez tudo pensando nisso. A gente tinha aqui a parte das perguntas, mitos e verdades, muitos mitos e verdades, para vir reforçar essa consciência nas mulheres, nos seus acompanhantes, do que é mito, do que é verdade, do que tem que seguir, do que não tem que seguir, qual é a forma correta de o bebê amamentar, qual a forma errada. E aí, dentro do joguinho, tem um vídeo explicando novamente qual é a forma correta, e aí no final ela ganha. Porque, na verdade, todos nós ganhamos, né? E no final é todo mundo comemorando porque a amamentação foi salva, essa criança conseguiu amamentar, essa mãe conseguiu amamentar, e quando uma mãe consegue amamentar, todos nós ganhamos. Então, foi de grande impacto também esse uso do Serious Game. Foi bem diversificado, gerou bastante entretenimento, gerou bastante informação. A gente conseguiu fazer orientação de saúde sobre a amamentação de uma forma que não foi maçante. Gerou-se muitas dúvidas. Eu gosto quando gera dúvidas, porque a gente vê que realmente aquela pessoa estava ali presente fazendo. Então, é isso. Estou disponível a qualquer tipo de questão, a qualquer tipo de dúvida. Estou aí nos meus contatos, minha rede social. Não sou tão ativa ainda nas redes sociais, mas a educação em saúde, ela é plural. Todos os profissionais de saúde são responsáveis pela educação em saúde. A gente está numa era da digital, que tem muito fake news sendo
difundida, né? A gente tem muitos peritos também levando aí informações que a gente sabe que não são verdade. Então, que a gente seja a boca da verdade, né? Que a gente bote a boca realmente aí no mundo pra gente conseguir mular formas diferentes de favorecer essa educação e saúde. Eventos como esse favorecem ainda mais a inclusão de tecnologias educacionais dentro da saúde. A gente entendendo que não é algo que é somente para estudante, que não é só dentro de uma universidade que vai fazer. Porque quando o conhecimento ele fica dentro da universidade apenas, dentro de um curso, ele não tem serventia nenhuma para a comunidade. Então, além da nossa assistência de ações físicas, de procedimentos, a nossa educação, nossa orientação à saúde tem que ser muito bem feita para esse paciente, porque eles vão dar continuidade ao próprio tratamento. Obrigada, tenha uma excelente semana.